Camila, formadora de professores da educação infantil, e esse é o projeto 12 Primeiros Dias. Esse 9º dia, a palavra é criatividade. Num tempo em que ainda andava cheio de pujança, encontrou o verbo criar, chegou-se a ele e nasceu uma bela criança. Lindo, né? A etimologia da palavra criança vem do latim na significação do indivíduo da infância. Mas eu gosto muito da ideia que une o verbo criar ao sufixo ança, que por sinal traz a ideia de excesso e forma essa palavra singular, que ao meu ver é sinônimo de criatividade. Criança, excesso de criação, excesso de criatividade. Já que me é permitido brincar com as palavras porque elas não se gastam, como dizia José Paulo Paes, eu posso com elas carregar água na peneira e encher os vazios, na referência de Manuel de Barros. E usar minha criatividade aqui com vocês. E usando essa criatividade, eu sugiro conjugar o verbo criançar. Para mim, esse verbo indica usar a criatividade sem moderação, sem reservas. Definição do meu dicionário interno. Minha sugestão é que você favoreça o exercício da criatividade através da organização de espaços e materiais transformados em ambientes de criação para as crianças. Esses espaços podem oportunizar a criação coletiva, em pequenos grupos ou duplas, ou ainda individual. Podem incentivar a ação autônoma da criança para escolher espaços ou materiais para brincar. Uma possibilidade é organizar, dependendo do número de crianças da sua turma, de 3 a 4 espaços onde as crianças possam se organizar por preferências, por temas que são muito caros a elas, como a pintura, por exemplo, para que elas possam vivenciar o processo criativo na sua essência. Esses espaços podem estar dialogando com diferentes linguagens, inclusive, considerando que o ato criativo não está só na linguagem artística. Ele pode estar na produção e exploração musical, na brincadeira com as palavras de um poema, na invenção de uma música, na linguagem corporal, na produção de fantasias, na própria brincadeira com materiais diversos, entre outros. O que é importante considerar é a atividade de criar que a palavra de hoje sugere. Então, as crianças precisam estar ativas no processo. E mão na massa é fundamental, tanto para o contexto presencial, quanto se você for adequar essa sugestão ao contexto remoto. Nos dois casos, escolham propostas adequadas à faixa etária, em espaços organizados para que elas estejam ativas sob o olhar ou supervisão do adulto, mas não sobre o controle ou comando desse adulto. Aproveite para observar como as crianças ficam imersas no processo criativo, como se engajam, como se arriscam, se aprimoram suas ideias iniciais a fim de validá-las, se inspiram nas ações dos colegas e dê tempo para o processo. Pois se você já reparou, as crianças se dedicam intensamente às atividades de criação. Que tal então agora exercitar sua criatividade no planejamento e organização de materiais, se permitindo conjugar o verbo criançar? Hoje foi o nosso 9º dia e eu te encontro amanhã, no dia 10 dos 12 primeiros dias. Até lá!